Ele não foi justificado pelos seus atos, ele foi justificado por Deus. Foi Deus que se interpôs entre ele e Faraó. E além de lhe livrar daquilo que lhe era caminho de morte, ele ainda saiu de lá vitorioso e próspero. Bom, enfim, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios. A gente leu em Provérbios capítulo 3, verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, pois será isso saúde para o teu corpo e refrigério para todos os teus ossos. E então honra ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. É isso que diz as Escrituras Sagradas. Veja, para que a gente realmente possa usufruir de todos os benefícios dessa palavra, vamos relembrar algumas coisas que a gente viu no último sábado. Veja, o último versículo, versículo 4, dá realmente o resultado daqueles que atentam, que buscam a palavra do Senhor, como diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Versículo 4 diz: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Nós vimos anteriormente que essa palavra compreensão, ou boa compreensão, pode ser traduzida também por prosperidade, né? Então você achará graça diante de Deus e isso resultará em prosperidade para a tua vida. Veja, a prosperidade ou a verdadeira prosperidade, a vida plena, a vida feliz, a autorrealização, a bem-aventurança, como você quiser colocar, ela não é feita de acúmulo de bens e riqueza. A verdadeira prosperidade é uma vida plena em Deus, onde você tem ampla suficiência em todas as áreas da sua vida, não lhes faltando coisa alguma. É a paz estabelecida na vida. Você vai ter sim paz numa vida financeira, onde não vai te faltar coisa nenhuma, mas você também vai ter saúde divina, plena, abundante na sua vida. Você vai ter paz com a sua casa, com a sua família, né, com aqueles que estão debaixo do seu controle. Obviamente que você não consegue exercer, né, a sua fé sobre a vontade alheia, mas você consegue exercer a sua influência sobre aqueles que estão à sua volta, né? Você terá paz em todas as áreas da sua vida. Essa é a verdadeira prosperidade, essa é a boa-aventurança, né? Ou seja, bem-aventurado ou seja, a boa-aventurança ou a bem-aventurança é a prosperidade bíblica, né? A autorrealização, e você viver bem em plena harmonia com Deus e com aqueles que estão à sua volta. Então, para você viver isso, é só por meio da graça de Deus. O homem, na sua força, e você precisa entender isso com muita clareza, graça é favor, presente, dom de Deus, é quando as coisas vêm da parte de Deus para nós, sem que a gente precise fazer nada por merecer. A Bíblia diz que a bênção do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. Veja, que dores são essas? As dores do cansaço, as dores da angústia, as dores da expectativa não realizada, né? Da força do nosso braço não alcançar aquilo que a gente deseja a vida inteira. A gente passar uma vida inteira tentando e não conseguir êxito na força do nosso braço. Aí diz: vem a bênção do Senhor e nos enriquece. A bênção do Senhor sobre nós é a justiça, é a justificação que nos possibilitem, a partir daí, viver por meio da sua graça, ou seja, receber tudo da parte de nosso Deus. Nosso Deus nos sustentar como um pai glorioso, como um pai amoroso, como um pai que deseja dar tudo que seus filhos precisam. A sua graça se manifesta dessa maneira em nós. E essa graça resulta em prosperidade, em bem-aventurança. Aí ele diz: o que é que eu devo fazer então? Ele disse: primeiro, confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse foi o versículo que nós lemos no último sábado. E eu vou fazer uma pergunta aqui só para ver se você realmente está inteirado, se você está ligado, se você se lembra, né, daquilo que nós falamos no último sábado. Qual seria a tradução, né, prática para esse primeiro versículo? Confia no Senhor do todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Qual seria a tradução prática? Eu fiz essa pergunta no último sábado, as pessoas me responderam com graça, com êxito, né? Com objetividade. Qual é a tradução que eu daria para esse primeiro versículo? Viver uma vida confiando plenamente no Senhor e não se estribando no meu próprio entendimento, na minha própria razão. Pronto, Cíntia Pires já falou, isso é fé.
É exatamente, o primeiro versículo aí se revela fé. É exatamente isso. A Cris Lourenço também disse isso, o José Mesquita também disse fé. E é exatamente isso. O primeiro versículo aqui, versículo 5 do capítulo 3, revela fé. Confia no Senhor de todo o teu coração, confia na tua palavra. E quando você acredita, você confia na palavra, você revela a fé do seu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, o primeiro versículo, ou o primeiro passo para você viver uma vida de prosperidade é fé. Uma vida de fé. Agora, eu te pergunto, uma vida de fé começa em mim ou começa em Deus? Quem pode me responder? Uma vida de fé começa em mim ou começa em Deus? Pedro Pacífico, eu preciso que você dê um pulo aqui rapidinho, antes que alguém faça a gentileza de me ligar nesse telefone. De volta, estamos ligados, voltei, aqui. Quem pode me dizer? Começa em mim, não é? Tá errado. Se começa em você, não é uma livre iniciativa de Deus, né? Uma vida de fé começa em Deus. Você errou. Uma vida de fé começa em Deus. Se começa em você, então não é graça, é lei. Uma vida de fé começa em Deus. Pastor, como pode começar em Deus? Tia Ângela disse, começa em mim porque Deus me deu. Uai, se foi Deus que deu, então não começa em você, tia Ângela. Começa em Deus. Porque a fé provém dele, primeiro. A fé vem de Deus, a fé é dele. Segundo ponto, para que a fé produza, aí precisa ouvir o que? A palavra de Deus. Veja, e quando para a fé produzir eu preciso da palavra, começou a palavra em mim ou em Deus? Começa em Deus. Deus precisa primeiro me dar uma palavra. Veja, não foi Abraão que creu em Deus primeiro, foi Deus que chamou Abraão primeiro. Deus virou para Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e eu farei de ti uma grande nação. Tu serás uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba, né? Veja que começa em Deus. Tia Ângela acertou errando, ou errou acertando, tanto faz. Enfim, começa em Deus. Uma vida de fé começa em Deus. É por isso que é graça. A graça não depende de nós, nem para a fé começa em mim e em você. A fé começa em Deus. É Deus que primeiro nos dá uma palavra. Abraão creu em Deus. Começou nele e Abraão creu. Veja, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado por justiça. Crer em Deus significa que Deus primeiro me deu uma palavra. Se ele primeiro me deu uma palavra, logo a fé não começa em mim, começa em Deus. Isso é graça. Graça é uma livre iniciativa de Deus em nossa direção. Então eu te pergunto, se para eu ter uma vida próspera, abundante, eu preciso que viver da fé, né? E só pode ser alcançado pela graça. Isso mostra que a vida de prosperidade começa em Deus ou começa na sua palavra. Veja, a prosperidade que Deus deseja para nós começa na palavra. Sempre vai começar com Deus. Sempre começa nele. A vida de prosperidade começa com a palavra. Senão você vai querer fazer coisas para ser próspero. E não é assim. Foi Deus que te fez próspero. Começou nele em direção a nós. Veja, tudo começou nele. E nós somos criados por ele. Tudo começou nele. Então veja. Se começa em nós, aí nós temos mérito, nós somos merecedores, nós temos realmente como requerer glória nisso. Mas como é pela fé, não tem como nós nos gloriarmos. Por quê? Porque é pela graça, por meio da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir uma palavra que primeiro Deus falou. Então esse é o primeiro ponto, né? Diga, primeiro passo para a prosperidade é viver da fé na palavra de Deus. Primeiro passo, primeiro princípio da prosperidade é fé na palavra. Versículo 6 ele diz, versículo de número 6, ele diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele, Deus, endireitará as tuas veredas. Busque a vontade dele em tudo o que você fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Eu gosto da versão que diz, ele endireitará as suas veredas. Deus endireitará. Confia no Senhor, busca o Senhor, né? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, reconhece o Senhor.
Olha, eu gosto de falar sobre esse versículo porque eu fico pensando na vida de Abraão. Abraão é a nossa referência de vida de prosperidade. Abraão é a nossa referência de vida de fé. E Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado por justiça. Esse foi o primeiro passo. Então ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi em direção à terra prometida, ou seja, à prosperidade. No meio do caminho, eu vou contar a história de Abraão, depois eu vou entrar no versículo. No meio do caminho, onde ele estava indo em direção à terra prometida, onde ele estava indo em direção à prosperidade, ele passou pelo Egito. E aí, passando pelo Egito, ele chamou a sua esposa e disse assim: ó, Sara, eu ouvi falar que o faraó, que é o rei do Egito aí, esse camarada, toda vez que ele vê uma mulher bonita, ele vai pra cima, mata o marido da mulher e toma essa mulher pra ele. Então, eu vou dizer pra todo mundo que você é minha irmã. Que de fato ela era meia-irmã de Abraão, sabe? Mas enfim, vou dizer que você é minha irmã. E aí aconteceu exatamente como ele disse. Faraó foi lá, viu Sara, achou Sara bonita e disse: quem é essa mulher? E ele disse: é minha irmã. E aí, ao invés de matar Abraão, ele passou a mão em Abraão e disse: meu cunhado. Aí foi e levou eles para o Egito. E aí ele foi ficar mesmo com Sara. E aí o Senhor aparece para ele por um anjo, eu não sei, não me lembro. Enfim, e diz assim: ei, rapaz, essa aí é a mulher, a esposa de Abraão, e ele é abençoado. Se você pegar a mulher de Abraão, você vai arrumar um problema sério. Veja que interessante. Abraão já tinha um problema, porque ele perdeu a mulher dele para Faraó. Faraó já ia papar a mulher dele, ó, passar para dentro. E aí o que aconteceu com isso? O bicho botou-se a orar, eu acredito, e Deus interviu nessa história, enviando lá o seu mensageiro. Seja um anjo, eu acredito que tenha sido um anjo, e de que maneira que for, mandou um mensageiro e chamou Faraó no canto, e disse assim: ei, Faraó, vem cá. Essa mulher aí é a mulher de Abraão, cara, não faz isso não. E aí Faraó ficou desesperado com essa situação, mandou chamar Abraão e disse: cara, por que você não me disse que ela era sua esposa? Por que você não disse que ela era sua mulher? E Abraão ficou meio assim, como que diz, eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, enfim. Ele disse: faz o seguinte, vá-se embora daqui agora. Olha, para você não voltar, eu vou fazer o seguinte. Ô, gente, sabe aqueles rebanhos que tem lá naquele lugar, assim, que eu não tô mais nem lembrando? Pega aquele rebanho todinho que tem lá, dá para esse homem aí, para ele sumir daqui. E aí, a Bíblia diz que ele sai de lá mais rico do que ele entrou. Veja que engraçado. Ele mesmo criou um problema, ele mesmo arrumou um problema, mas ao invés de tentar resolver na força do seu braço, ele reconheceu o Senhor em todos os seus caminhos. E foi o Senhor que veio endireitando as suas veredas. Sabe, muitas vezes nós erramos, e assim como Adão, ao invés de reconhecer ao Senhor, nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço, pelos nossos próprios méritos. A gente, vez por outra, quer resolver os problemas por nós mesmos. Veja só que interessante, muitas vezes a gente está devendo e ao invés de segurar a onda, buscar a Deus, né, para que a gente possa realmente ter êxito, não, a gente corre para o banco e faz um empréstimo maior, com juros maiores, para pagar o outro, como se fosse se livrar de uma dívida. Você vai aumentar a dívida quando faz isso, sabe? Tem coisas que não adianta você querer resolver nos seus méritos. O melhor é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, pois Ele endireitará as suas veredas. Davi, no capítulo 32 de Salmos, ele disse: enquanto eu ocultei o meu pecado ao Senhor, eu vou ler o texto para você. Salmo de número 32. Salmos 32 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estio. O que ele fez? Confessei a ti os meus pecados. Confessei a ti os meus pecados e o Senhor me perdoou, me livrou do pecado, encobriu o meu pecado, tirou a consequência do meu pecado. O Senhor é propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, tudo que a gente precisa é reconhecer que está errado, tudo que a gente precisa é reconhecer o nosso erro. E Deus vai endireitar as nossas veredas. Reconhecer que em nós mesmos nós não conseguimos e usufruir ou tomar posse da justiça que vem de Deus. Veja, não foi Abraão que se justificou diante de Faraó, foi Deus que o justificou. Foi Deus que o livrou da consequência dos seus erros.
Ele não foi justificado pelos seus atos, ele foi justificado por Deus. Foi Deus que se interpôs entre ele e Faraó. E além de lhe livrar daquilo que lhe era caminho de morte, ele ainda saiu de lá vitorioso e próspero. Porque Deus é especialista em transformar problema em milagres. Sabe, aquilo que você errou e confessou o seu erro, naquilo que você errou e se arrependeu, Deus pode realizar milagre para alcançar muitas outras pessoas. E você ser uma inspiração naquela área. Então, quando você não busca a autojustificação que vem da lei, quando você busca a justiça de Deus, que é própria da sua graça, que está falando no versículo 4, a gente vai ter resultados infinitamente maiores e melhores de que a gente querer viver em justiça própria, querer realmente resolver as coisas na força do nosso braço. Então ele diz, reconhece, considera o Senhor em todos os seus caminhos, lembra-te do Senhor em todos os seus caminhos, coloca Ele em todas as circunstâncias da tua vida. Usa Deus como escudo e broquel, coloca Ele como baluarte da tua vida. Seja Deus a tua justiça e não a tua própria atitude humana, terrena, que não justifica ninguém. A gente sabe que a lei foi incapaz de justificar qualquer um que seja. Foi, é e será. Você não se justificará, você não será justificado por atitudes próprias, por atitudes da lei, por andar na lei, por andar na sua própria justiça, autojustificação. Isso não vai funcionar. Então reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, ou seja, considere o Senhor. Faça como Abraão. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Reconheça o Senhor, considere o Senhor e Ele justificará você em meio à sua jornada. Irmãos, eu já errei, eu tenho certeza que você também já errou. E eu vou dizer uma coisa, limpo não é aquele que nunca saiu lá fora para se sujar. Limpo é aquele que se toma banho todo dia. Limpo é aquele que todo dia se lava. Se você acha que não está sujo porque nunca tomou banho, mas não está sujo porque nunca se sujou, deixa eu te dizer, o simples fato de viver te faz fazer com que a sujeira do mundo se agarre em você. Mas se você toma banho todos os dias, você está limpo. E como é que eu tomo banho de justiça? Pela palavra de Deus, tomando posse da justiça de Deus. É isso que a gente faz. Então, nós vamos reconhecer o Senhor, considerar o Senhor e ter a certeza de que Ele vai justificar a nossa jornada, ou nos justificar em meio à nossa jornada. Então veja, nós vimos que no versículo 5 eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração e não me estribar, não me apoiar no meu próprio entendimento. Nós vimos que isso é fé. Qual é o primeiro princípio da prosperidade? Fé. O primeiro princípio da prosperidade é fé. Segundo, ele diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Recorre ao Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Que nome eu daria? Que nome eu daria para o segundo versículo? Qual é o segundo princípio? Como eu traduziria em uma palavra o segundo versículo, que é o versículo 6? Como eu? Se o primeiro eu coloquei como fé e o segundo, como é que eu vou justificar? Justificar, eu já estou quase dando a resposta. Como é que eu vou traduzir esse versículo 6? Quem pode me dizer? Alguém se arrisca? Vamos lá, estou esperando. Ninguém vai falar? Justiça, falou Camila, claro. A Sil Lopes também falou justiça. É isso mesmo. Então veja, primeiro princípio, fé. Segundo, justiça. Justiça. Primeiro é fé. Segundo é justiça. Viva pela fé, crendo na palavra de Deus. Confie na justiça de Deus. Viva justamente, viva retamente. Veja que tudo isso vai nos levar para o que Jesus disse assim, ó. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, fé. E a sua justiça?
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja que a Bíblia ela vai girando, e todas as pontas soltas vão se amarrando umas às outras, de maneira que tudo está ligado, certamente, uma coisa na outra. Não tem nada solto, não tem nada contraditório de forma nenhuma. Então veja, versículo de número 6, ele diz, reconhece o Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele, o Senhor, endireitará o teu caminho, endireitará as tuas veredas, ele fará você andar retamente, justamente, ele fará você andar, deixa eu te dizer, a santificação é um trabalho do Espírito Santo. Quando você se permite, quando você anda em fé, quando você dá crédito à palavra, o próprio Espírito vai endireitando as tuas veredas. A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando. Ou seja, a coisa só vai melhorar. E isso porque nós vamos permitir Deus ir nos conduzindo no nosso caminho. Se nós permitirmos que Deus nos conduza a vida pelo caminho, logo, nós teremos uma vida cada dia melhor. Então, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Versículo 7, ele diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não se julgue muito inteligente. Faça o seguinte, tema ao Senhor e aparta-se do mal. Tema ao Senhor e aparte-se do mal. Veja, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Veja só. Deixa eu pegar o próprio exemplo, já que eu comecei o exemplo de Abraão, vamos concluir com o exemplo de Abraão aqui. Abraão estava na sua terra, quietinho, e Deus o procurou e disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja, Deus deu uma palavra, e Abraão creu em Deus, e aquilo foi acreditado por justiça. Então ele começou, por fé, Abraão creu em Deus, pela fé, e ele começou a andar em direção à terra prometida. No meio do caminho, aconteceu o problema, e Deus o justificou diante do seu problema, endireitou as suas veredas, ele está caminhando lá. E aí, chegando-se mais adiante, ele tinha levado consigo o seu sobrinho chamado Ló. E eles prosperaram de tal maneira, que a terra já não suportava que os dois estivessem no mesmo lugar. A terra não dava conta de sustentar a riqueza dos dois. Pensa numa riqueza tão grande, em que a terra não suportava. Ou seja, eles eram criadores, né? Tinham rebanhos, e a terra não conseguia alimentar os rebanhos dos dois juntos. Tamanha era a riqueza que eles tinham. Aí Deus chegou para ele e disse assim, Abraão, faz o seguinte, separa de Ló, porque isso não vai dar nada que preste não. Se separe dele e siga seu caminho só. Separe-se de Ló. Veja, esse homem chamado Abraão, ele prosperou de tal maneira que a terra não conseguia suportar. Vamos traduzir isso para uma realidade de hoje. Imagina você ter tanto dinheiro. Você abre uma empresa e tem um sócio e você ganha tanto dinheiro, que o banco liga para você e diz assim, ó, eu não consigo mais que você seja meu cliente. Eu não consigo te pagar mais renda de tanto dinheiro que você tem. Quebrar o banco. Você sabe que isso já aconteceu uma vez com um homem, né? Infelizmente ele não é cristão, ele é anticristão, mas ele quebrou um banco na Europa, de tanta riqueza que ele tinha. Então veja, imagina você ter tanta riqueza que os bancos não consigam, de fato, suprir você. Era isso que estava acontecendo lá com Abraão. E aí Deus disse, separe-se do seu
desse sobrinho seu aí. Só que ele estava numa situação que ele estava em frente às campinas do Jordão. Para quem já foi em Israel, isso fica muito vívido na cabeça da gente. Porque quando a gente chega lá, ele se divide em dois espaços. A Campina do Jordão, ela está numa área plana, gigantesca, onde o Jordão corre ali, e nessa planície está a cidade de Jericó, etc. Está tudo ali. Do lado direito, de quem está olhando do lado do Egito, quem vem do Egito, do lado direito, tem um deserto que nós conhecemos hoje como deserto da Judéia, esse deserto gigante que tem lá. Do lado esquerdo tem as Campinas do Jordão, que é onde o rio Jordão corre. E obviamente porque tem um rio, aquilo era tudo verde. Do outro lado um deserto. Deus disse, escolhe um lado, Abraão, e manda seu sobrinho ir para o outro. Escolhe um lado, manda seu sobrinho para o outro. Ele disse, Senhor, deixa eu dizer uma coisa, só tem dois lados, só tem as Campinas e o deserto. Se eu mandar ele escolher, é óbvio que ele vai escolher as Campinas, e para mim só vai sobrar o deserto. E Deus disse, então manda ele escolher. O lado que ele for, você vai para o outro. Ele disse, Senhor, você não está entendendo. Só tem o lado das Campinas e do deserto. Se eu mandar ele escolher um lado, ele vai escolher as Campinas. E vai sobrar para mim o deserto. E Deus disse para ele, quem não está entendendo é você, Abraão. Manda ele escolher e deixa ele escolher o que ele quiser. Mas Senhor, se ele escolher as Campinas, para mim vai ficar só o deserto. Ele disse, você não entendeu ainda que não é o lugar que te faz prosperar. É com quem você está. É com quem você anda. A prosperidade não vem do lugar onde você está, mas se Deus é com você, se Deus é com você, você prospera. E aí Abraão entendeu, e Ló foi para as Campinas do Jordão. E você sabe que lá nas Campinas do Jordão, Ló depois foi tido como escravo. O fogo desceu lá, naquele lugar, e queimou o trem todo, o pau quebrou. E Abraão, por sua vez, foi para o deserto. Agora, no final desse deserto da Judéia está Jerusalém, está a terra prometida. E foi lá que ele prosperou. Então veja, ele diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Veja, naturalmente falando, Abraão deveria ter ido para as Campinas. Se ele fosse sábio aos próprios olhos, ele teria escolhido as Campinas. Se ele fosse colocar expectativa na sua sabedoria natural, ele teria ido para as Campinas. No entanto, ele temeu ao Senhor. A informação que veio de Deus. Ele temeu ao Senhor e se afastou daquilo que lhe trazia dano. Ele saiu do caminho dos pecadores. Ele era justo, Ló não. Quer dizer, Ló era, né? Mas porque estava na justiça dele. Mas veja, ele temeu ao Senhor e se apartou do mal. E o que aconteceu? Então veja, terceiro princípio é você ouvir e dar crédito. Primeiro é fé. Segundo, justiça. Terceiro princípio é ser guiado pelo Espírito ou pela palavra de Deus. Primeiro princípio de prosperidade, fé na palavra. Segundo, justiça de Deus segundo a palavra. Terceiro, ser guiado pelo Espírito segundo a palavra de Deus. Se você não inventar de ser sábio aos seus próprios olhos, ao contrário, se o temor do Senhor te fizer realmente andar segundo o que ele disse, então acontecerá o que vai acontecer no versículo de número 8, que nós não vamos ver hoje porque não vai dar tempo. Nós só vamos ver amanhã. Então veja, o primeiro princípio é fé, segundo é justiça e o terceiro é ser guiado pelo Espírito. Esse é o caminho da prosperidade. Se você viver sua vida segundo esses princípios, logo você vai obter grandes resultados na vida, tá bom? Amanhã nós vamos continuar. O princípio de hoje, praticável, é exatamente esse. Dei eu não falei isso na última live, eu quero falar isso agora. Os princípios praticáveis desses versículos aqui são os próprios versículos. É o versículo 5, versículo 6, versículo 7. Faz uma análise da tua vida e vê se você está de acordo com isso. Versículo 5 diz que você deve andar pela fé segundo o que está escrito na palavra de Deus. No versículo 6 diz que você deve considerar Deus em todos os seus caminhos para que Ele endireite as suas veredas. Ou seja, não busque autojustificação, justiça própria, mas confie na justiça de Deus. E o versículo 7 diz que você deve temer ao Senhor e se apartar do mal, não sendo sábio aos seus próprios olhos.
Sabe, tem muita gente que faz muita coisa, ainda quero falar sobre o versículo 7, eita Jesus, porque acha vantagem em fazer, mas deixa eu te dizer, a vantagem humana não é vantagem para Deus. Não busque vantagem humana, não queira ser sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e se aparte do mal, tá bom? Gente, chegamos no final da nossa live hoje, quase 140 pessoas aí, graças a Deus, muito obrigado. Não esqueçam de comentar essa live depois aí que a gente salvar ela no IGTV. Vamos comentar, eu quero agradecer a Aline Santiago, que aí seguindo os passos do Lucas Souza, ela comentou aí 50 vezes, né, nas últimas lives aí, foi maravilhoso. Façam isso, assim que terminar aqui, comentem nas lives, comentem no IGTV, compartilhem, façam com que essa palavra chegue a cada vez mais pessoas, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até logo mais às 23 horas. Hoje nós temos um novo assunto para você. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum, tá bom? Um beijo no seu coração e até lá.